Todos nós já encontramos algum carro forte andando pelas ruas da cidade. Na maior parte das vezes, ele se encontra carregado de um grande valor comercial, seja em dinheiro ou em outros bens tão valiosos quanto. Mas você já parou para pensar como esses veículos são feitos? Qual característica que os fazem merecer esse nome? Eu sou a Lara Brito e hoje te conto como é o processo de construção de um carro forte. Primeiro, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já ouviu falar na empresa Brinks, certo? Pois eu aposto que você já passou por um veículo deles algum dia. Bom, lá em 1859, em Chicago, nos Estados Unidos, ela deu início ao serviço de transporte de valores que começou sendo feito por uma charrete. Você não ouviu errado, não. Objetos valiosos na época eram transportados dessa forma, porque era a única solução naquele momento do tempo. A maior parte dos transportes era de malas e bagagens de empresários que viajavam de uma cidade para outra para fazer negócios. E foi com uma charrete que a companhia americana transportou uma entrega bancária de 6 sacos de dólares em moedas de prata para o banco Home National Bank. E assim, a Brinks se firmou como a primeira empresa de transporte de valores do mundo. Acredite se quiser, foi somente 45 anos depois que a empresa começou a utilizar os veículos para transporte, o que tornou o processo, claro, bem mais rápido. O principal motivo disso foi porque a demanda por transporte de valores já era alta e a empresa se viu obrigada a evoluir para um veículo motorizado. Mas, Lara, como era feita a segurança desses veículos? Como eram construídos? Ainda bem que você perguntou, meu querido. Eu te explico agora. Tudo mudou depois do primeiro assalto de um carro forte. 4 homens armados mataram o guarda da Brinks, que estava descendo do carro com o dinheiro. Foi um verdadeiro choque para esse ramo de negócio. E foi assim que as transportadoras viram a necessidade de proteger melhor a mercadoria, criando então o carro forte como nós conhecemos hoje. No começo, o carro, na verdade, era uma espécie de caminhão pequeno e bastante fechado, feito com base de aço e totalmente blindado. As transportadoras foram inspiradas nos tanques de guerra para fazer a blindagem, com uma técnica que também já era utilizada em navios de carga alguns anos antes. Um dos maiores avanços para a época foi a utilização de vidros resistentes à bala, o que deixou tudo muito mais seguro para quem estava dentro do carro. E bom, em caso de uma investida de criminosos. Mas olha, hoje em dia as coisas mudaram um pouco. Com o avanço da tecnologia e novas exigências do mercado, se tornou comum que as empresas construíssem esses carros sob encomenda, de acordo com a finalidade para que ele vai ser usado. Por exemplo, um veículo para transporte apenas de dinheiro não é o mesmo de um utilizado para o transporte de obras de arte. Faz sentido para você? O ponto em comum em todos é a blindagem, a fechadura aleatória, que cada veículo tem uma diferente, e os vidros, claro, à prova de balas. Além disso, por mais que a gente ache que todos os carros são iguais ou ao menos parecidos, cada um é desenhado conforme a encomenda da empresa contratante, e isso faz com que seja aproveitado cada pedacinho do interior do veículo. E por falar nisso, dentro dos carros sempre tem uma espécie de cofre forte, ou melhor, cofre boca de lobo, como normalmente são chamados. Eles têm esse nome porque uma vez depositado em seu interior, os valores ou objetos só poderão ser retirados através de operações, ou seja, utilizando uma chave codificada e aleatória para cada veículo. Pareceu seguro para você? Uma curiosidade é que a porta que dá acesso ao local onde está posicionado o cofre forte só pode ser aberta através de uma solicitação remota, diretamente para a central de gerenciamento de risco de cada empresa de transporte. E ainda é preciso seguir 2 condições para a abertura da porta.
O veículo precisa estar obrigatoriamente parado em algum ponto geográfico que tenha relação com sua rota. E caso haja problemas de comunicação, a base deve informar imediatamente o gerenciamento de risco para efetuar a liberação da porta. Como todos os veículos são feitos sob encomenda, as empresas não podem revelar os materiais utilizados por motivo de segurança. Senão, seria muito fácil para os bandidos encontrarem armas que os carros não aguentariam o tranco. Mas voltando a falar sobre a blindagem especial que reveste todos eles, eu te conto que os níveis para carros fortes são divididos em 6 categorias de acordo com a norma brasileira, que segue os padrões dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a blindagem é regulamentada por 2 normas, a NEB E316 do Exército e a NBR 15.000, criada em 2005. As duas são complementares, mas as regras permitem 4 tipos de blindagens para cidadãos comuns. Uma delas é bastante restrita e só pode ser instalada com autorização das Forças Armadas. E tem outra que é restrita apenas aos chefes de Estado em território nacional. E o curioso é que o veículo só não resiste a tiro de fuzis perfurantes. E agora se liga nas características do carro forte. Primeiro de tudo, esses veículos precisam do certificado de vistoria, que é expedido e renovado pela Polícia Federal. Uma coisa bem importante, além da blindagem, é a parte dianteira reforçada com um robusto para-choques, além de toda a parede da carroceria ser feita com materiais contra colisões. Inclusive, a ventilação interna dos veículos é feita por um sistema de exaustores, ventiladores e ar-condicionado. Eu nunca estive dentro de um, mas o que eu posso dizer é que os carros fortes não foram feitos para serem confortáveis, viu? Por dentro, o painel é como de um caminhão. E no centro desse painel existe um botão de emergência que deve ser acionado em caso de assalto. Além disso, no teto do carro forte também há um radiocomunicador para manter contato com a central. A divisão interna do veículo é feita em 3. Dianteira, o salão, onde ficam as mercadorias, e a sala-cofre. E como essa sala bloqueia a visão do motorista, o veículo tem uma câmera de vídeo instalada na traseira e a imagem aparece em uma tela no painel. Ela tem função dupla, funciona como um espelho retrovisor e permite ao motorista checar se alguém está seguindo o carro. As janelinhas laterais blindadas também ajudam a observar os arredores, evitando maiores confusões, se é que vocês me entendem. No final, é quase um Batmóvel. Dentro dos carros, há lugares para 4 pessoas, mas nem sempre é assim. Isso porque, geralmente, a equipe de transporte de valores é acompanhada por 2 seguranças, o motorista e o chefe. Todos eles usam colete à prova de balas e carregam armas sem exceções. Nas laterais do carro forte também existem algumas aberturas na lataria para que os vigilantes possam abrir fogo em caso de uma emergência. Agora se liga nessas informações. Como eu disse antes, esses veículos não transportam somente dinheiro, mas sim qualquer coisa valiosa. Só que olha, algumas são bastante inusitadas, viu? Você sabia que o medicamento Viagra já foi transportado por um carro forte? Imagina só a surpresa do ladrão que tentasse roubar esse veículo. Além disso, as provas de concursos públicos também utilizam esse transporte para manter as perguntas em sigilo. E você sabia que a carta que Pero Vaz de Caminha enviou ao rei de Portugal, Dom Manuel I, em 1500, foi trazida para o Brasil nos anos 2000 por um carro forte da Brinks? Pois é, parece que tudo envolvendo esse assunto é inusitado. E olha só, uma pepita de ouro de 65 quilos também foi levada do Pará para São Paulo nos anos 80 por um carro forte, só que foi da empresa Protege. E mesmo com tanta segurança, você acredita que esses veículos ainda são altamente visados por assaltantes? Não é nada difícil encontrar pessoas que presenciaram esses roubos nas ruas. Como todos sabem do alto valor das mercadorias transportadas, infelizmente, os assaltantes não medem esforços para roubá-las, mesmo com o alto risco de alguém sair ferido. Afinal, não faltam armas ali. Em 1993, um assalto a um carro forte da Brinks, em Rochester, Nova York, foi considerado o 5º maior dos Estados Unidos na época.
4 ladrões roubaram pouco mais de 7 milhões de dólares. E por conta do risco também aos integrantes da equipe, os salários variam de R$ 2.300 a R$ 3.500 de acordo com a sua função. Mas e aí? Ficou interessado? Sabia que para trabalhar como segurança de um carro forte é necessário um treinamento prévio e ser aprovado no curso de extensão em transportes de valores? Além disso, claro, estar em dia com as obrigações eleitorais, militares e ter idoneidade comprovada, ou seja, sem registros na polícia. Eu fico por aqui. Um beijo! Tchau!